Hello, pessoinhas, tudo bom? O resumo de hoje é sobre o sistema imunitário, tá? O sistema imunitário é o responsável por tomar conta do nosso corpo, como se ele fosse um exército de soldados pronto para atacar qualquer antígeno, qualquer patógeno, qualquer substância que ele detecte como invasora e que possa causar algum mal para o nosso organismo, tá? Então ele é o sistema de defesa. E esse sistema de defesa, como eu falei, eles são um batalhão de combate, tá? E eles agem aí com três tipos principais de soldados, com três substâncias diferentes, estruturas diferentes para poder defender o nosso corpo. A primeira delas são os anticorpos. Em seguida, os nossos órgãos especializados e o principal aqui, que são os leucócitos. Os leucócitos são o que a gente chama de glóbulos brancos. Esses leucócitos eles estão lá presentes no sangue, fazem parte da composição do tecido sanguíneo, e aí a gente tem dois principais tipos, os macrófagos e os linfócitos. Os macrófagos são esses que têm os pseudópodes, que são essas perninhas, ele tem esse formato meio ameboide, que é principalmente característico da fagocitose, que é o que ele faz. O que é a fagocitose? É aquele processo por onde uma célula vai digerir, seja ali englobar e digerir, seja para alimentação ou para defesa, alguma partícula, algum organismo, tá? No caso dos macrófagos do nosso corpo, eles englobam, digerem e vão fagocitar micro-organismos ou algum patógeno, aí seja ele qual for, que possa estar causando algum mal. E aí, paralelo a isso, os linfócitos a gente tem dois tipos, os linfócitos T e os linfócitos B. Os linfócitos T são aqueles caras que ficam só vigiando pelas câmeras de segurança, olhando quem entra, olhando quem sai, vendo se está tudo bem. E assim que ele detecta um invasor, ele vai acionar os linfócitos B para criar os anticorpos, para ir lá criar defesas específicas para se defenderem daquele invasor que acabou de chegar. Tá? Então, esses leucócitos são as células responsáveis por destruir os agentes que podem causar alguma infecção. Em seguida, a gente tem os anticorpos. Os anticorpos são proteínas específicas criadas para defesa contra algum tipo específico de antígeno. Tá? É a principal substância de defesa do corpo, fica presente no plasma e eles atuam por meio do que a gente chama de chave fechadura. Então, um anticorpo ele só vai funcionar, ele só vai servir para um tipo de antígeno específico. Essa é a característica mais importante dos anticorpos, é essa especificidade, tá? Por isso que a gente toma vacina para diferentes tipos de doença. Se você toma uma vacina para a gripe esse ano, o ano que vem você precisa tomar outra vacina da gripe, é exatamente por essa especificidade. Então, porque você tomou a vacina para a gripe A, não quer dizer que você está protegido para a gripe B, e vice-versa, tá? Por causa dessa especificidade, tá? E aí, esses anticorpos eles vão atrair os macrófagos, além de fazer o serviço deles, que é se aderir à superfície do antígeno para impedir a sua multiplicação e automaticamente acabar com eles, eles atraem os macrófagos para que role ali uma fagocitose, e aí a gente tem a eliminação completa desse possível antígeno invasor. Em paralelo, a gente tem os órgãos especializados, que são o apêndice, as tonsilas, que são as nossas amígdalas, que você consegue ver na garganta, tá? A medula óssea, que é o local onde é produzido todas as células do nosso sangue. O baço, o timo e o fígado. Aí aqui dá para ver a localização de todos eles, as tonsilas aqui em cima na garganta, o timo próximo ao coração, o fígado, o baço, que parece um feijãozinho, é semelhante ao rim, né? O apêndice, aqui penduradinho no nosso intestino grosso, e a medula óssea, que a gente vai ter a produção dessas células sanguíneas, principalmente nos ossos longos do corpo. E aí, em paralelo, a gente tem os nossos mecanismos de defesa. A gente separa os mecanismos de defesa em dois tipos, tá? A defesa primária ou inata e a defesa secundária ou adquirida. A defesa imunitária primária, a gente chama ela de primária porque ela é a primeira barreira que os antígenos, os possíveis invasores do nosso corpo vão enfrentar. Então, é a primeira barreira ali, a primeira frente de combate. Daí a gente já nasce com essas defesas, por isso que a gente chama de inata.
tudo que é inato já está com a gente desde o nascimento. Só que eles têm uma característica que eles não são específicos. Então, essas barreiras, elas vão tentar impedir qualquer tipo de invasor. Mas como elas não são específicas, nem sempre elas são tão eficientes. E aí, como exemplo, o muco, que vai recobrir as nossas mucosas. Lembra do muco do nariz, que pega aquelas partículas que estão no ar. A inflamação, né, que vai causar vermelhidão, inchaço, dor e aquele calor quando a gente bate em algum lugar, bate o joelho ou de repente fez um machucado, você vê que você fica com aquela região avermelhada, ela fica quente, fica dolorida. Isso é um mecanismo para tentar combater ali aquelas bactérias, os possíveis micro-organismos que vão tentar se aproveitar desse momento de fragilidade para tentar te colonizar o seu corpo. E aí a gente tem as lágrimas, que tem algumas enzimas e anticorpos que podem destruir micro-organismos. E ainda seguindo na defesa imunitária primária, a gente tem a pele, que é a principal barreira impermeável do corpo. Então, se você tiver a pele intacta, se a pele estiver hidratada, estiver saudável, ela por si só já impede aí que micro-organismos, que algum patógeno entre no seu corpo por via mecânica, tá? E aí a gente tem também o suco gástrico, que esse ácido produzido lá para a digestão dos alimentos acaba destruindo alguns micro-organismos que possam estar no que você ingeriu. A saliva, que é semelhante às nossas lágrimas, né? Que também contém enzimas e anticorpos para destruir micro-organismos. E a nossa flora intestinal, que são as bactérias do bem, as bactérias benéficas, que vão impedir que patógenos ou bactérias que não deveriam estar ali se instalem no seu corpo. Tá? Porque elas pensam assim, meu humano, ninguém sai. Elas cuidam do humano delas e impedem que qualquer outro micro-organismo que tente colonizar aquele espaço seja destruído, tá? Aí, saindo de defesa imunitária primária, a gente vai para defesa imunitária secundária, ou defesa adquirida. E o nome já diz, se ela é adquirida, ela foi adquirida ao longo da vida. A gente não nasce com essas defesas, tá? Mas a gente pega elas enquanto cresce, né? E aí tem 3 principais formas: pegando doenças, as vacinas, e transfusão de sangue ou soro. A gente vai ver cada um desses itens aí mais a fundo, tá? A defesa secundária, ela é principalmente produzida quando o corpo detecta algum antígeno estranho. Então, o seu corpo ele vai fazer uma defesa, vai criar uma defesa a partir do momento que você é exposto a alguma coisa do qual ele precise se defender, né? E essas defesas, elas são sempre específicas. A gente divide a defesa adquirida em 2 tipos, tá? A imunização natural e a imunização artificial. A imunização natural, ela pode acontecer de forma ativa e de forma passiva, tá? A forma ativa é o quê? Você ter contato direto com o antígeno, ou seja, você pegou uma doença, adquiriu uma doença, seu corpo vai precisar trabalhar ativamente, vai precisar ali criar os próprios anticorpos para poder se defender, né? E aí, em caso de reinfecção daquela exata doença novamente, você já vai estar protegido, né? Então, isso acontece de forma ativa, por quê? Porque o corpo precisa trabalhar, por isso que é ativo, tá? E acontece de forma natural, por quê? Porque a gente pega as doenças naturalmente. E aí, a imunização natural passiva, ela vai acontecer quando a mãe, através da amamentação, passa os anticorpos que ela possui para o bebê, tá? E aí o bebê fica imunizado enquanto ele está sendo amamentado. Ali os primeiros anticorpos são passados pela amamentação, por isso a importância de amamentar a criança até certa idade, tá? Mas ocorre de forma passiva, ou seja, o bebê recebe esses anticorpos prontos, ele não precisa produzir. Por isso que a gente diz que é passivo. E é natural porque a amamentação é um processo natural, né? E aí, saindo de imunização natural, a gente vai para imunização artificial, também uma defesa adquirida. Acontece de forma ativa e de forma passiva também. A forma ativa da imunização artificial é quando a gente vai lá e toma uma vacina, né? A gente foi lá, procurou esses antígenos para a gente se defender. Então, a gente vai até o posto de saúde, toma a vacina e esse processo é artificial. A gente não pegou
esses antígenos de forma natural, como adquirindo a doença. Então, por isso que a gente chama de artificial. E ela é ativa, por quê? Por mais que você tenha tomado a vacina, é o seu corpo que precisa trabalhar para criar os anticorpos. Então, esse ato do corpo precisar trabalhar, ele precisar criar os anticorpos, isso é uma defesa, é uma imunização ativa, mesmo sendo artificial, tá? E aí nessa vacina a gente vai ter os antígenos enfraquecidos ou mortos, né? A gente injeta isso no corpo, o corpo começa a detectar, principalmente os nossos leucócitos, e aí eles vão criar anticorpos específicos para aquela doença. E aí a forma de imunização artificial passiva é quando a pessoa acaba sendo exposta a algum veneno, algum tipo de antígeno de efeito letal rápido, como o veneno da cobra ou do escorpião. Então o corpo ele não tem tempo de criar os anticorpos para combater esse veneno sozinho. A gente precisa agir rapidamente, principalmente no caso de animais peçonhentos. Tá? E aí como que a gente faz? A gente injeta na pessoa um soro, que a gente chama de soro antipeçonhento. Esse soro contém anticorpos prontos, já feitos anteriormente, injeta esses anticorpos no corpo da pessoa e eles já vão agir de imediato para neutralizar esse veneno, tá? Porque não daria tempo do nosso corpo criar anticorpos para poder se defender. A pessoa acaba morrendo antes. Por isso que a gente coloca anticorpos já prontos, feitos por outro animal, para ocorrer aí essa neutralização, essa defesa, tá? E acontece de forma passiva, por quê? Porque o corpo não precisa trabalhar. Não é ele que criou os anticorpos, foram injetados nele anticorpos já prontos. Então ocorre de forma passiva, assim como na amamentação, né? O corpo só recebe e ele não precisa produzir. E é esse soro antipeçonhento do qual a gente acabou de falar, ele é produzido em apenas 3 lugares no Brasil: o Instituto Butantan, o Instituto Vital Brasil e a Fundação Ezequiel Dias. E toda essa produção ela é comprada pelo governo e é distribuída gratuitamente pelos hospitais especializados com esse tipo de situação, né? Então, picada de cobra, picada de escorpião. E aí, como é que é feito esse soro? A gente vai lá no animal, por exemplo, vou usar como exemplo aqui a cobra e o cavalo, né, que é o que está aqui nesse GIF. A gente extrai o veneno da cobra, pega uma pequena quantidade desse veneno e injeta no cavalo, como se fosse uma vacina. E aí o cavalo passa a criar anticorpos para combater esse veneno que foi injetado nele. E aí depois de um tempo, mais ou menos uns 40 dias, os cientistas vão lá, tiram o sangue do cavalo e aí em laboratório isolam os anticorpos, né, que ele produziu contra o veneno da cobra. Eles testam esses anticorpos para ver se eles realmente estão funcionando, se eles realmente combatem o veneno, e aí armazenam em um soro para que a gente, os humanos, para que a gente use, tá? E aí por que a gente usa o cavalo? Porque o cavalo é um animal forte, ele é um animal robusto, é um animal que tem que ele consegue combater sem que haja grandes prejuízos aí para a saúde dele esse veneno. Então a gente pega, se aproveita desse bom organismo do cavalo para pegar esses anticorpos que ele criou e injetar na gente. Só que assim, você foi lá picado pela cobra, injetaram os anticorpos do cavalo. Você tá então para sempre protegido contra o veneno da cobra? Não. Por quê? Porque não foi você que criou esses anticorpos. A partir do momento que esses anticorpos cumprem o papel deles de combater o veneno que está lá no seu corpo, eles passam a ser inativados. Seu corpo não vai reconhecer aqueles anticorpos e começar a produzir, tá? Senão a gente tomaria vacina contra esses venenos, né? E aí tudo bem. Então a gente vai falar aí agora de duas doenças, duas principais doenças do sistema imunitário. A primeira delas é a leucemia. Leucemia é um câncer que ele vai começar na medula óssea, que é onde as células do sangue são produzidas. E aí, quando acontece essa doença, na verdade todo câncer ele é o crescimento desenfreado de alguma célula, tá? E aí a gente chama de leucemia porque está relacionado aos leucócitos. Então, na leucemia, essa medula óssea ela passa a criar uma quantidade absurda de leucócitos, de glóbulos brancos, e principalmente glóbulos brancos defeituosos, tá? E a partir do momento que esses glóbulos brancos estão em alta quantidade no sangue, ele vai mudar a textura do sangue, então esse sangue não flui
de maneira adequada. E esses esses leucócitos, eles não têm a função, eles são defeituosos, eles não conseguem defender o seu corpo. Então você tem um sangue que não flui corretamente e se torna uma pessoa fragilizada porque você não consegue se defender, porque a sua principal frente de combate, que são os leucócitos, estão impedidos aí, não tem capacidade, até maturação suficiente para conseguir combater possíveis invasores. Aí aqui nessa imagem a gente tem uma representação de um sangue de uma pessoa com leucemia, então você tem uma grande quantidade de glóbulos brancos, e aqui o sangue de uma pessoa normal, né? Então tem muito mais hemácias do que glóbulos brancos, essa é a proporção correta, né? O tratamento ele pode ser feito apenas com acompanhamento em casos mais brandos ou com quimioterapia para tentar destruir essas células da medula que estão criando leucócitos defeituosos, tá? Muitos pacientes não têm sintomas, por isso que acaba sendo uma doença perigosa, porque ela é silenciosa, tá? Mas pode causar fadiga, perda de peso, algumas infecções frequentes, principalmente porque o corpo não consegue se defender de mais nada, né? Sangramento fácil e alguns hematomas. E aí, para finalizar, a gente vai falar da AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida. A AIDS é a doença que o indivíduo adquire após ser infectado com HIV. Então, HIV é o vírus, né, passado aí por diferentes meios que a gente já vai falar, e a partir do momento que a pessoa é infectada pelo HIV, ela começa a sentir alguns sintomas semelhantes ao da gripe, né, aquele básico do corpo reconhecendo que está sendo infectado, né, e aí ela acaba evoluindo para AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, ou seja, esse corpo não consegue mais se defender contra doenças. Por quê? Porque o vírus do HIV ele se acopla e acaba atacando todo o nosso sistema imunológico, que acaba impedindo esse sistema imunológico de se defender contra outros patógenos. Por isso que a gente diz que a pessoa com AIDS, a pessoa que tem o vírus HIV, acaba não morrendo de AIDS, acaba morrendo de doenças da quais ela não consegue se defender, né? Então a pessoa tá com AIDS, pega uma pneumonia, ela não consegue se defender contra a pneumonia e acaba morrendo dela, né? E aí não existe cura para AIDS, mas os medicamentos antirretrovirais, que são para segurar esses vírus, para retardar, na verdade, o desenvolvimento desses vírus, pode aí dar um tempo de vida maior para essa pessoa, né? Impedir, retardar o progresso da doença, e aí ela vai ser uma pessoa para sempre imunodeficiente, né? Com o sistema imunitário acometido por essa doença, mas a gente tenta retardar esses sintomas, tá? E aí a gente tem como sintomas da AIDS lá no comecinho a perda de peso, porque a pessoa está debilitada, né? Febre pela infecção, sudorese noturna, fadiga e as infecções recorrentes das quais ela não consegue se defender, como eu já falei, né? E aí o contágio da AIDS acontece principalmente por relação sexual sem preservativo, amamentação por mulheres com HIV, então se a mãe tem HIV e ela amamenta uma criança, amamenta o filho dela ou até outra criança, ela pode acabar passando pelo leite, né? E durante a gravidez, a mãe acaba infectando o filho, mas existem alguns cuidados que a gente consegue fazer para reduzir o risco da criança nascer HIV positivo, tá? E acontece também por instrumentos não esterilizados, então compartilhamento de seringas, aparelhos de manicure, troca de sangue direta, né? E aí a gente não pega por abraço e aperto de mão, pelo ar, doação de sangue, porque o sangue que é doado ele é sempre testado, picada de insetos, copos, talheres e pratos. Então, por muito tempo a gente achou que compartilhando esse tipo de instrumento do dia a dia com pessoas com HIV, a gente acabaria se infectando, mas já ficou comprovado que não. Utilizar a piscina, o mesmo banheiro, a mesma toalha, que essas pessoas também não transmitem, suor, saliva e lágrimas, e claro, usando preservativo, tá? Então a gente fica por aqui com essa aula de sistema imunitário. Bons estudos e boa prova. Tchau!